Por todo o lado, pessoas entusiasmadas diziam que Ayelet Rodelight era um gênio. E o homem entusiasmado dizia que a sua filha deveria definitivamente tornar-se uma futura alquimista, e que ele treinaria diligentemente a criança para ser capaz de desempenhar tal papel. Mas depois, A esta discussão juntou-se uma mulher que olhou resolutamente para o jovem e disse que Ayelet Rodelight tinha nascido com o talento de uma cozinheira e que estava determinada a tornar a criança realmente famosa. Mas a discussão não terminou sem uma senhora idosa que disse que os dois jovens não sabiam do que estavam a falar e que precisavam de aproximar Ayelet Rodelight da aristocracia e encontrar-lhe um bom partido para casar. E ela estava preparada para fazer isso mesmo. E então, os três jovens ficaram infelizes em frente um do outro, discutindo sobre quem iria cuidar de Ayelet Rodelight, e cada um deles queria assumir esse dever e fazer sobressair o melhor da rapariga. Ayelet Rodelight era a criança preferida de toda a gente e merecia o mesmo, uma vez que tinha obtido uma ressurreição de nível S. O protagonista estava a descer a rua e a ver o noticiário, que contava a história da Era dos Grandes Ressuscitados, e esta história não devia ter acontecido, mas há um aumento explosivo de mortes e desaparecimentos misteriosos em todo o país, e não se consegue estabelecer qualquer ligação entre estes casos, e alguns dos acontecimentos são particularmente chocantes para o público. Depois, a personagem principal observava a ambulância a estacionar e pensava no facto de o século dos maiores ressuscitados ser um fenômeno místico que tem agitado toda a população do planeta. E há muito debate na internet sobre a causa de um fenômeno tão estranho, e especulava sobre as possíveis causas da reencarnação, porque, em certos aspectos, parece o delírio de pessoas da imprensa amarela. Mas havia razões para tudo isto. E depois, a personagem principal estava deitada, coberta de sangue, depois de ter sido atropelada por um caminhão. E a última coisa que tinha na mão era o seu telemóvel. Depois, deu o último suspiro e pensou no facto de que, se olharmos para vídeos de morte gravados aleatoriamente em telemóveis, podemos encontrar algo em comum entre todas as pessoas mortas, porque todas as pessoas tinham recebido uma mensagem de texto a oferecer um seguro de vida, tal como a protagonista. Nesse momento, uma equipa de ambulância preocupada correu para ela, tentando ajudá-la. Diziam-lhe o que fazer e quem devia fazer o que para lhe salvar a vida. Mas a protagonista deu o seu último suspiro e pensou nos seus pais. Depois, enquanto os seus olhos ainda viam e a imagem ainda estava desfocada, leu uma mensagem no seu telemóvel. A mensagem dizia que esta era a era em que nos devíamos preparar para a morte, não para a velhice. E por isso, estava a ser-lhe oferecido um pacote completo que a ajudaria a sobreviver. E hoje era a um preço especial. A mensagem dizia que com um depósito num apartamento de um quarto, podia-se viver uma vida de romance, mas havia uma oferta com um limite de pessoas, e só restavam 3 pessoas. Por isso era uma questão de saber se ela queria reservar um lugar para si. E a rapariga escolheu a resposta sim, e fechou os olhos para sempre. E a última coisa que ouviu foi uma mensagem a passar-lhe pela cabeça, na escuridão total, de que tinha sido registada. Depois disso, a sua consciência abandonou o corpo. Mas passado algum tempo, começou a ouvir-se um barulho estranho à sua volta que a obrigou a abrir os olhos. E quando o fez, reparou que estava no meio de uma cidade qualquer, e à sua volta havia um grande número de pessoas que faziam os seus negócios. Então, a atenção da personagem principal foi atraída para a rapariga que estava agora na recepção. E por cima dela ardia um pequeno televisor, que informava que ela iria entrar na história, Príncipe, que tem de proteger os rebeldes, no gênero de fantasia romântica e com um nível de dificuldade F. A rapariga que ouviu falar disso ficou loucamente feliz por ter conseguido uma história loucamente boa nesta vida, sem muita complexidade. Mas a protagonista estava a assistir e não percebia de que tipo de avaliação estamos a falar, nem o que se estava a passar. Mas no momento seguinte, de forma absolutamente inesperada para ela, algo começou a aproximar-se dela, e houve uma voz que disse que era a vez da protagonista. Era um bonito cão corgi com asas de anjo, que segurava uma pequena prancheta, e depois olhava cuidadosamente para a rapariga à sua frente. Informa-a de que é agora o seu assistente pessoal. A rapariga ouviu com espanto,
e perguntou-se o que ele queria dizer com a sede do Departamento de Avaliação da Ressurreição. Mas, depois, Peach, ignorando completamente a sua expressão de incompreensão, informou-a de que ela tinha morrido e estava agora na outra vida, que tinha as suas próprias regras e que também tinha uma sede onde ele trabalhava. A protagonista pareceu ficar horrorizada ao aperceber-se de que tinha realmente morrido naquele acidente e parecia ainda um pouco incrédula com o que estava a acontecer, porque não tinha pensado nisso até o último momento, e penso que foi aí que todos aqueles pensamentos retardados começaram a entrar na sua cabeça. Mas o funcionário não pareceu reparar nisso, enquanto olhava atentamente para o seu pequeno tablet e dizia que, no seu tempo, os deuses responsáveis pelas obras públicas globais estavam interessados em trazer novos conteúdos, e por isso, os webtoons, os jogos, os filmes e as séries de televisão estavam a tornar-se o seu trabalho. E depois, explicou por que razão estava a falar disso, e disse que, se Deus se esforçar, pode encarnar o mundo, ou seja, recriá-lo com mais precisão, e há um projeto em curso para enviar as almas mortas da Terra para o mundo criado. E claro, nem todas as pessoas ressuscitadas podem entrar nele. Mas então o funcionário, olhando docemente para a protagonista, disse que tinha a certeza de que a rapariga era realmente adequada para a ressurreição, uma vez que tinha chegado ao além mais cedo do que o previsto, e perguntou-lhe se queria candidatar-se a determinados gêneros. Nessa altura, a protagonista, ainda triste, brilhou literalmente e disse que queria ir para uma criação de fantasia romântica e que era a sua altura de se divertir se a sua vida tinha acabado. Já que não fazia sentido estar triste, já que os vivos têm de continuar a viver, e os mortos podem dar-se ao luxo de descansar um pouco. E depois explicou a sua escolha, dizendo que podia ter a certeza, como leitora que domina todos os gêneros de romance, bem como fantasia romântica, fantasia e artes marciais, que Pais Fantásticos não exigiria muito esforço para ser lido. Portanto, a dificuldade será mínima, e era o melhor gênero para garantir a sua saída das flores e do dinheiro. Depois disso, ela disse ao cão, com um fanatismo louco, que nunca tinha sido amada pela família de acolhimento e que já tinha vivido numa casa grande, mas depois de ter perdido os pais e o irmão e aquela casa, e depois de ter perdido o dinheiro do seguro da casa e também quando se tornou autossuficiente depois do seu emprego no governo, morreu rapidamente e a hipoteca do estúdio foi-lhe retirada. Por isso, sentiu que merecia tudo. Por isso, com todo o entusiasmo, anunciou que queria esquecer a sua vida passada e desfrutar do amor de uma família, tornando-se a protagonista de um romance de cuidados infantis. Ao ver tal entusiasmo, o cão parecia estar loucamente feliz e sorriu com alegria. Pediu-lhe que esperasse um pouco para encontrar algo adequado e prometeu que teria em conta o seu desejo. Por fim, apareceu um ecrã de dados gerais por cima e o funcionário disse-lhe que os resultados da avaliação também apareciam nesse ecrã e pediu-lhe para dar uma vista de olhos. Mas então ela ficou horrorizada ao descobrir que o seu nível de dificuldade era C. O funcionário apenas exclamou de alegria, dizendo à protagonista que tal classificação era insanamente rara para alguém obter. E era apenas uma em 100.000. Por isso, ele ficou insanamente feliz pela rapariga. E as outras pessoas que estavam por perto e viram o seu ecrã ficaram maravilhadas com o facto de ela ter obtido tal nível, e que era a história original de Segui. Então, a rapariga devia estar numa história sobre ressurreição, em nome de salvar o mundo, e a protagonista já sabia que essa história era sobre um mundo destruído por um surto do submundo. E a protagonista, de tempos a tempos, tem de morrer constantemente e reencarnar de novo de cada vez. Então, um pouco perturbada, dirigiu-se ao funcionário e perguntou em quem é que ela se devia transformar. E ele, ainda sem compreender a sua tristeza, informou-a de que ela possuía com nível, e ela gosta do gênero educativo. Por isso ele vai fazer dela uma menina bonita, e claro, com cabelo cor-de-rosa. Depois, disse que tinha a opção de a transformar na filha de um criado amando do protagonista, mas quando o protagonista soube disso, admitiu que não era o que queria. A rapariga tentou dizer alguma coisa, mas o funcionário voltou a lembrar-lhe que não se devia preocupar com nada, pois o sistema de controlo da ressurreição iria certamente mover o seu corpo. Mas, depois, olhou chocado para a rapariga à sua frente e disse-lhe que ela era a primeira compradora de uma apólice de seguro de vida completa do homem ressuscitado,
Por isso, ela não devia preocupar-se com nada, mas não sabia do que ele estava a falar. Por isso, perguntou o que é que ele queria dizer. E o funcionário explicou-lhe que ela era a única que tinha tido a sorte de ser ressuscitada. Todas as outras pessoas que a observavam de lado pareciam admirá-la e invejá-la loucamente, sem acreditar que ela era a única cliente no mundo inteiro. Mas depois, ao ver o choque e o facto de a protagonista não se mexer de forma alguma, o empregado não aguentou e empurrou-a para o portal, informando-a de que já não havia tempo a perder e informando-a no final de que a rapariga teria o patrocínio do próprio Deus. Assim, ela caiu nesse portal que começou a rodopiar e a sugá-la cada vez mais fundo até a enviar para o seu mundo. E ao entrar no mundo, havia um letreiro que anunciava que as vantagens de um seguro de vida completo são, necessariamente, um período de estudo, um apoio ao crescimento ultra-rápido e um pagamento único em dinheiro. Assim, a protagonista, que agora estava deitada na sua cama e a dormir, recebeu um sinal de que podia adiar o início da história original e começar o período de treino obrigatório, e durante o treino, a dificuldade de sobrevivência é ajustada para a classe F, e o alcance é limitado, e como o gênero do original é a reencarnação infinita, está previsto que uma ronda do original comece depois do treino. A rapariga acabou por abrir os olhos. Quando o treino começou a carregar, a rapariga começou a olhar em volta com entusiasmo, ainda sem acreditar que aquilo era a realidade, e olhando em volta da sala, não conseguia perceber onde estava. Mas depois, conseguiu levantar-se do seu lugar e correu imediatamente para o espelho, olhando-se nele, e finalmente percebeu que afinal tinha reencarnado. E nesse momento, apareceu um sinal que dizia que Ayelet Roadlight estava a ser sincronizada com o sistema. E passado algum tempo, o sinal dizia que a sincronização estava completa. Durante todo este tempo, a protagonista apenas ficou em frente ao espelho a admirar a sua nova aparência, e não conseguia acreditar que se pudesse tornar numa criança tão adorável. Mas depois, pensou no facto de que não fazia a mínima ideia do que ia fazer, porque tinha sido empurrada para este corpo e também forçada a brincar nele. E também havia alguns abusadores na história. Por isso, devia descobrir qual dos aristocratas era assim. Mas no momento seguinte, tudo à sua volta brilhou, e ela viu um diagrama detalhado da sua casa. Era o castelo do conde, no extremo leste do reino de Winchester, e havia um aviso de que a protagonista devia ter cuidado porque o filho do conde e da condessa Killet era um patife. A protagonista só olhou para aquilo chocada, e pensou que o serviço neste mundo era mesmo bom, porque tudo se parecia com o jogo. Mas depois de ler sobre o filho do conde e da condessa, apercebeu-se imediatamente de quem se tratava. E a descrição era literalmente exata como na realidade. Afinal, o filho deles era de facto um patife, e era originalmente o filho de um mestre espadachim, mas não tinha talento e comprou o título de cavaleiro com dinheiro. E no original, quase morreu ao tentar descer e explorar a masmorra, mas foi salvo pelo amável protagonista, e o protagonista não queria uma recompensa por isso. Mas o patife decidiu fazer as pazes na mesma e acompanhou o conde à sua mansão. Depois disso, ela olhou de má vontade para fora da janela e pensou que era bastante óbvio o que acontece às pessoas que conhecem tais patifes. Este filho de um conde revelou-se um bom mercenário, e quando chegou à propriedade, alegou estar em apuros e culpou e expulsou o protagonista. Mas quando a personagem principal da história sai do castelo, há uma explosão do submundo nas proximidades, e o castelo está a fervilhar de maldade, levando consigo a vida de todos os que lá estão. Então, a rapariga, olhando atentamente em volta da propriedade ainda deslumbrante, pensou no desastre que se iria desenrolar nesta propriedade e percebeu que seria uma boa razão para fugir daqui. Mas a rapariga não fazia a mínima ideia de quando, onde ou quando isso iria acontecer, porque o submundo já se está a espalhar por todo o mundo. Por isso, a sua erupção e explosão irá acontecer em qualquer lugar e tirar-lhe a vida. Então, a rapariga caiu literalmente no chão, sem saber o que fazer. Afinal de contas, ela sabia que agora estava apenas a ser treinada a... Quando a verdadeira história começar, ela estará definitivamente à espera apenas da morte. E depois, em lágrimas, pensou que, se conhecesse o original em pormenor, talvez tivesse conseguido evitar este final, mas tinha lido Ressurreição, para salvar o mundo quando andava na escola secundária. E depois,
Levantando-se do seu lugar, dirigiu-se ao operador do sistema. Esta história, e literalmente, com lágrimas nos olhos, relatou que nem todos os leitores se lembram bem das histórias, e que, se ela a tivesse lido uma vez e memorizado tudo, já teria entrado na melhor universidade com tanto talento para a memorização. Mas, de repente, para seu imenso choque, tudo à sua volta começou a brilhar, e o mapa da mansão começou lentamente a dissolver-se no ar, até que a janela do menu de aprendizagem mista apareceu à sua frente. Ayelet Rodlight apenas olhou com admiração para as estantes de livros à sua frente, literalmente incapaz de acreditar que o que tinha pedido estava agora à sua frente. Mas depois havia a inscrição de que os livros eram alimento para a mente. Assim, os ressuscitados podiam guardar todos os livros comprados ou lidos durante a sua vida, mas havia um esclarecimento de que esta estante estava limitada a OS livros que estivessem à venda. Nesta altura, ao aproximar-se das prateleiras, a protagonista começou a procurar freneticamente os livros que tinha estado a ler, e entre eles, a tentar encontrar ressurreição, para salvar o mundo. Mas, até agora, todos os livros que estavam nas prateleiras estavam completamente errados. Mas, eventualmente, depois de algum tempo de procura, chegou ao livro de que tanto precisava e abriu imediatamente a página do conteúdo. E ficou contente por ter o último capítulo. E isso significava que as suas hipóteses de sobrevivência tinham melhorado drasticamente. Mas, nesse momento, a protagonista, depois de ler um pouco, pensou que podia chamar o sistema de uma forma invulgar e, assim, alegrar o ambiente triste. Mas, depois de se dirigir ao sistema, perguntou-lhe se tinha mais algum bônus para ela. Mas, de repente, surgiu abruptamente uma notificação de que o jogador poderia receber um pagamento único em dinheiro, e a rapariga ficou loucamente surpreendida com tal coisa. Mas alguns segundos depois, à sua volta, havia moedas de ouro que brilhavam intensamente, e ela não conseguia acreditar que havia muito dinheiro. Mas nesse momento, como explicação para a sua surpresa, chegou uma notificação de que se tratava de um pagamento de um seguro, que se baseava nas condições de vida até a morte do portador. E a personagem principal tinha 120 milhões em dinheiro. Ela ficou literalmente chocada ao ouvir isto, porque era o montante do seu seguro de vida, e eram 120 milhões, e era tudo em dinheiro. Mas depois ficou a pensar no dinheiro que lhe tinha sido enviado, e onde o poderia gastar. E então, como resposta à sua pergunta, apareceu à sua frente uma loja inteira com objetos que podiam ser comprados com cash, e era uma loja exclusiva de cash ressuscitada, onde se podia encontrar um objeto exclusivo que aumentava a probabilidade de sobrevivência, e se o jogador tivesse o dinheiro, poderia viver luxuosamente num romance de luxo. A rapariga olhou com entusiasmo para a loja e pensou que provavelmente viveria com esse dinheiro, embora lhe parecesse um pouco estranho gastar a sua compensação póstuma. Mas depois pensou que, de qualquer forma, este dinheiro não seria útil em mais lado nenhum. Mas na sua cabeça, ainda havia dúvidas que terminaram com o facto de a rapariga ter decidido que, com tais vantagens da reencarnação, poderia pelo menos viver bem esta vida. E depois estava a olhar para a sua loja e a pensar que seria ótimo ir às compras com aquela quantia de dinheiro, porque tinha 120 milhões. Mas depois viu uma notificação que lhe dizia que podia recarregar a carteira à taxa do mundo dos vivos. Por isso, ficou contente com isso e pensou que não podia negar nada a si própria e que devia tomar uma decisão informada. Mas, de repente, surgiu-lhe nos olhos uma habilidade de combate que era um pacote obrigatório para os fãs de fantasia e de artes marciais, pois ela poderia escolher todos os dias um tipo de habilidade de combate que se adequasse ao seu mundo. Depois de ver isto, os olhos da rapariga iluminaram-se, e ela apercebeu-se de que precisava urgentemente de fazer esta compra, pois não seria definitivamente inútil. Afinal, num mundo tão complexo, era simplesmente necessário, e também no mundo desta história, havia magia e superpoderes, bem como capacidades sobrenaturais. Por isso, era muito útil ter um talento destes. O item seguinte era um suporte de crescimento rápido que dava o patrocínio dos deuses do além, e a velocidade de obtenção de todas as habilidades aumentava. Ao ver isto, os olhos da protagonista iluminaram-se mais uma vez, e ela quis comprar para acelerar o seu progresso, mas não o pôde fazer porque a compra não estava disponível.
Depois disso, foi alertada para o facto de já ter uma versão superior do produto em uso, porque tinha um apoio para o crescimento ultra rápido, exclusivo e não à venda, que também dava a proteção de Deus, e aumentou 5 vezes todas as pontuações de competência. E isto é classificado como um desequilíbrio, mas está incluído nos privilégios limitados do seguro de vida completo. Ao ler isto, a protagonista ficou maravilhada. Afinal, ela tinha algo que nem o dinheiro podia comprar, e possuía um privilégio limitado que achava insanamente fixe, e depois lembrou-se que o seu pacote incluía uma mudança de capacidades, crescimento super rápido, um período de treino obrigatório e treino combinado, tudo para este nível de dificuldade. Mas, de repente, distraindo-a do pensamento, recebeu um alerta do sistema de que a configuração de fundo para o nível da história estava completa, e nesse momento, a protagonista lembrou-se finalmente de que estava numa história com reencarnação infinita. E agora é importante para ela descobrir por quantos níveis de reencarnação a protagonista já passou. Porque no romance Ressurreição para Salvar o Mundo, a protagonista regressa ao ponto de partida da inatividade. E a relação das pessoas com todas estas reencarnações incluía traições. E o protagonista é bom e fiel. Um homem santo ao serviço de Deus é apenas uma grande presa para eles, e em cada reencarnação, o bom protagonista torna-se gradualmente obsoleto, devido a perdas, traições e todo o tipo de situações cruéis. Então, Ayelet Rodelight apercebeu-se de que as coisas estavam a piorar cada vez mais. A cada nível, ela implorou para ter um nível mais alto, pois queria escapar do peso da história, porque quanto mais longe o herói for, mais chances o mundo tem de ser salvo. E isso significa ela. Mas depois, recebi um alerta do sistema que dizia que, após o treino, o 17º nível da história estava prestes a começar, e a protagonista ficou horrorizada ao perceber que era mesmo assim. E a razão para isso foi que, assim que o protagonista regressou à sua terra natal, foi morto pelo boss final. Depois de saber disto, a protagonista caiu de joelhos e começou imediatamente a chorar, sem perceber por que é que lhe aconteceu uma coisa destas. Começou imediatamente a pensar no facto de que, se o protagonista morrer quando tudo começa, tudo acabará literalmente terrível, e não percebeu o que aconteceria ao vilão final, porque este é a figura-chave na visão do mundo do herói. E mesmo que ela conseguisse salvar as personagens principais, ele só seria capaz de combater o vilão após 70 rondas de reencarnação, mas não após a 17ª. Os seus olhos iluminaram-se de determinação, e ela percebeu-se de que não tinha outra alternativa. E então levantou-se e enxugou as lágrimas de desespero, e percebeu que deveria assumir que não havia protagonista na história, e então ela teria que se tornar forte por conta própria. E acreditar apenas em si própria, porque o pacote de superpoderes e crescimento super rápido e treino combinado dar-lhe-á todas as oportunidades de que necessita para sobreviver. Bem, então, distraindo-a dos seus pensamentos, veio uma notificação do sistema que dizia que a revisão do sistema estava concluída e que o seu treino já tinha começado, e que a primeira coisa que a esperava era uma missão de treino, que dará início ao treino obrigatório para o bem da vida sábia dos ressuscitados. Por isso, foi-lhe pedido que melhorasse e aperfeiçoasse as suas capacidades morais e físicas para estar entre os 100 melhores jogadores do mundo. E depois foi informada de que a sua classificação atual começava no nível 1000. E o tempo até o fim do treino era de 3.392 dias, 2 horas e 15 minutos. A recompensa era desconhecida e a pena por falhar era a morte. Depois de ler isto, Ayelet Rodelight perguntou-se, sem jeito, se esta seria uma pena demasiado dura para o fracasso. Mas, no momento seguinte, uma rapariga que a chamava pelo nome entrou decididamente a correr. A protagonista só se entusiasmava ao olhar para ela, sem perceber quem aparecia agora à sua frente. Mas, no momento seguinte, a rapariga que entrou gritou a plenos pulmões que a protagonista estava nesta sala. E depois, uma criada furiosa irrompeu atrás dela, chamando glutona e preguiçosa a Ayelet Rodelight e perguntando-lhe o que estava ela a fazer nesta sala, em vez de ajudar na cozinha. Ela ficou surpreendida, mas não teve tempo de objetar quando foi agarrada pelo braço, e a criada informou-a de que não havia tempo para ociosidade e brincadeiras, e ordenou-lhe que a seguisse. Mas, no momento seguinte,
um jovem excitado entrou na sala com um rapaz de cabelo cor-de-rosa, cuja cor era igual à da protagonista, e o homem informou que Ayelet Rodlight era ainda muito nova. E o rapazinho, que tinha concordado com o pai, anunciou que estava disposto a trabalhar no lugar da rapariga. E ela apenas examinou o rapaz à sua frente e percebeu que ele tinha exatamente a mesma cor de cabelo que ela, embora os seus olhos fossem diferentes. E depois olhei para o homem de cabelo escuro, que implorava à empregada para pensar melhor. Ele não saberia o que fazer se a sua filha se magoasse num sítio tão perigoso como a cozinha. E este homem tinha uma cor de cabelo diferente, mas os seus olhos eram exatamente iguais ao OS do rapaz. E então, a protagonista apercebeu-se de que, muito provavelmente, se tratava do pai e do irmão da sua família. Mas a empregada gritou e disse que tinham de voltar para o seu lugar porque o príncipe tinha uma lição. Perguntou ao senhor alquimista quanto tempo é que ele ia cobrir a sua filha, porque ela já tinha 10 anos e era insanamente madura, e perguntou quem é que ia pagar a comida. Mas, nessa altura, o rapaz de um só cabelo objectou que Nelly, a sua filha de 11 anos, não tinha trabalhado nada, e por isso parecia loucamente descontente com tal comentário. Mas, nesse momento, a empregada zangada gritou que era completamente diferente, porque a sua filha não precisa de trabalhar muito, porque não vai trabalhar no futuro e, portanto, não pode magoar as mãos. Depois disso, ela disse que não queria ouvir mais nada. Afinal, as empregadas desta casa estão sob a sua autoridade total, e se continuarem a opor-se constantemente, ela dir-lhes-á tudo, absolutamente tudo. Mas, nesse momento, a personagem principal, que estava a observar tudo atentamente, foi abordada por Nelly, que olhou para a personagem principal com raiva e perguntou: será que ela nem sequer vai chorar hoje, porque deve ter lágrimas quando se lembrar da bofetada que levou daquela vez? Ayelet Rodlight apenas refletiu, de má vontade, que parecia haver mesmo mãozinhas nesta vida. Depois disso, pensou que era a mesquinha Nelly que era insanamente mesquinha e perversa, mas ficou satisfeita por o antagonista da história ser tão claramente visível. Nesse momento, interrompendo as suas reflexões, a criada ordenou que todos se fossem embora e ameaçou que, se não a ouvissem, os mandaria todos para a lavandaria. Ao pensar nisso, o homem apercebeu-se que, normalmente, só as criadas mais fortes são mandadas para a lavandaria, mas mesmo elas saem de lá completamente exaustas do calor e do trabalho duro. Mas, nesse momento, todas elas foram abordadas pela personagem principal, que sorriu alegremente e disse que estava pronta para as ajudar na cozinha. E então pensou que, agora que tinha uma ideia aproximada das relações na casa, seria a altura de limpar a confusão, porque não queria ver a sua família a sentir pena dela. Ao ver os rostos preocupados, a rapariga sorriu alegremente e disse-lhes que estava tudo bem. Afinal, ela era mesmo capaz de fazer o trabalho. Pensou no facto de que a sua loja de cache não só vendia superpoderes, como também tinha um pacote de habilidades domésticas, o que significava que quem o comprasse poderia estimular as habilidades escolhendo um tipo de habilidade não marcial que correspondesse ao tipo de trabalho. Por outras palavras, significava que se podia escolher uma das habilidades ao adquiri-la, como cozinhar, jardinar, trabalhar a madeira ou alquimia. E ela já tinha adquirido o pacote de habilidades domésticas e ativado o dom de cozinheira, mas agora estava no nível 1, e isso significava que conhecia todos os ingredientes, e tinha a capacidade de cortar alimentos de forma fantástica, a capacidade de captar sabores dignos de um sommelier, e a capacidade de limpar a cozinha sem um único grão de sujidade. E então, Ayelet Rodlight começou a sentir este poder a permear todo o seu corpo. Depois, olhou resolutamente para sua frente e percebeu que agora podia finalmente tentar pô-lo em ação. Assim, a protagonista foi imediatamente para a cozinha e cortou habilmente todos os legumes necessários para o prato, informando as encantadas raparigas que trabalhavam na cozinha, que a observavam durante todo este tempo, que já tinha conseguido cortar mini cenouras e couves de Bruxelas. E depois pegou na frigideira e anunciou que também tinha conseguido cortar o alho e a cebola e que tinha tido tempo para cortar os cogumelos. E depois informou-me literalmente, com os olhos a brilhar, que tinha deixado de fora ingredientes estragados. E também pegou na carne em pedaços e perguntou se este tamanho lhe servia. Nesta altura, o seu corpo estava um pouco dormente e ela perguntou ao OS cozinheiro se podia descansar um pouco.
Eles só disseram, entusiasmados, que a rapariga se podia sentar. Mas passados apenas 2 segundos, ela levantou-se imediatamente do seu lugar e disse que agora ia voltar ao trabalho. Os cozinheiros entusiasmados que assistiam a isto não compreendiam de todo como é que esta criança conseguia fazer literalmente tudo o que eles não lhe davam para fazer. E, no entanto, ela parecia estar a gostar do trabalho árduo. Mas, na verdade, a protagonista sentia a sua experiência a crescer e a acumular-se, e estava loucamente inspirada por isso. Mas as raparigas que assistiam a tudo nem se aperceberam disso, e pensaram que Ayelet Rodlight era uma criança incrivelmente engraçada que estava tão adaptada ao seu trabalho, e por isso rodearam-na e ofereceram-lhe constantemente algo para comer, e ficaram maravilhadas com o quão inteligente e bonita a filha do alquimista era, e elogiaram constantemente o quão bem a rapariga se estava a sair. Mas a criada-chefe assistia a tudo isto, infeliz, e pensava no facto de que não tinha mandado Ayelet Rodlight para ser elogiada, e que, pelo contrário, só queria gabar Ayelet Rodlight para seu próprio prazer. Mas, de repente, foi chamada pelo cozinheiro, que perguntou a Ayelet Rodlight se podia vir provar o guisado cremoso. Toda a gente ficou loucamente surpreendida porque, literalmente, não podia ser. Porque o cozinheiro não deixa ninguém aproximar-se da comida, porque provar o prato é o orgulho e o privilégio da sua profissão. E a empregada, aflita, não parava de dizer que a cozinheira não podia fazer aquilo e que deixava um miúdo aproximar-se da comida, o que lhe estragava a comida toda. Mas ela olhou para ela com um ar descontente e perguntou-lhe por que é que alguém como ela estava a perder tempo aqui em vez de fazer o seu trabalho, e depois exigiu que a empregada saísse da sua área de responsabilidade, o que a deixou loucamente zangada. Nessa altura, Ayelet Rodlight, provando a comida, aplicou a sua capacidade de identificar um sabor digno de um sommelier. E então, depois de provar com cuidado e olhar para o chefe, disse que estava insanamente delicioso, mas que sentia que faltava alguma coisa e sugeriu que se acrescentasse pimenta seca na ponta de uma faca. O chefe estava a observar tudo isto com muita atenção e, finalmente, sorriu e olhou para a rapariga com seriedade e perguntou-lhe se queria aprender a cozinhar. Todos os que estavam por perto ficaram loucamente surpreendidos com este facto. Ninguém estava à espera de tal reviravolta, pois a cozinheira nunca tinha aceite ninguém como aprendiz, e a própria mulher estava a pensar que Ayelet Rodlight tinha um talento inigualável que não podia ser desperdiçado a cortar legumes. Neste momento, ao pensar nesta proposta, a protagonista apercebeu-se de que, se aceitasse a sua oferta, seria uma ótima oportunidade para ganhar experiência ainda mais depressa. Quando a empregada soube disto, ficou literalmente furiosa e parecia um javali. Mas, sem reparar no seu desagrado, foi abordada pela cozinheira que disse a Ayelet Rodlight que podia vir para a cozinha às 6h00, mas depois mudou de ideias e disse-lhe que podia vir às 7h00, porque ainda era uma criança. E os outros cozinheiros, entusiasmados, ainda não conseguiam acreditar que o chefe a iria ensinar pessoalmente a cozinhar. Ao ouvir isto, a personagem principal ficou loucamente feliz e, com um sorriso no rosto, concordou com a proposta. Depois disso, a rapariga continuou diligentemente a fazer o seu trabalho. Os outros cozinheiros, que estavam a assistir, informaram que Ayelet Rodlight podia descansar um pouco. Caso contrário, em breve teria calos nas mãos. Mas ela disse, com um sorriso no rosto, que gostaria de terminar o seu trabalho. Pensou que, em breve, seria capaz de subir de nível para o 2º nível, e nessa altura teria novas capacidades, pelo que não podia perder uma experiência tão valiosa. As outras raparigas elogiaram-na sorridentemente pela sua resiliência e pediram-lhe que não deixasse de lhes telefonar, se houvesse algum problema ou se precisasse da ajuda delas. Enquanto terminava o seu trabalho, a rapariga pensou no facto de que isso lhe fazia lembrar o seu trabalho em part-time durante a sua vida. Afinal, ela estava a fazer a mesma coisa antes e depois do renascimento, e se soubesse que seria o mesmo depois da morte, não se teria esforçado tanto durante a sua vida. Depois disso, pensou no facto de que, para começar, devia ter estado apenas neste mundo de fantasia romântica, mas depois pensou tristemente no facto de que, originalmente, tinha querido uma vida diferente. Queria ser a filha querida de um rei poderoso ou a filha secreta de um conde influente. Depois disso, continuou a trabalhar, pensando que não conseguia acreditar que tinha conseguido fazer tanto em tão pouco tempo.
Mas, nesse momento, o irmão entrou na cozinha, sorrindo alegremente e chamando-a pelo nome, perguntando-lhe se estava bem e se não lhe tinha acontecido nada. A rapariga só estava excitada, olhando para ele, perguntando como se chamava. E ele só se desculpou desajeitadamente, dizendo que estava atrasado para ela, embora quisesse mesmo ajudá-la, e que era porque a aula de história tinha acabado de terminar. Por isso, assim que pôde, foi diretamente ter com ela. Aproximou-se e, arregaçando as mangas, informou a irmã de que a ia ajudar no trabalho e pediu-lhe que descansasse. Disse que ela tinha feito um trabalho muito bom e que parecia estar loucamente orgulhosa da heroína. Mas ela tentou explicar-lhe que estava tudo muito bem e que não estava nada cansada. Mas ele acalmou a irmã, dizendo-lhe que estava mortinho por ajudá-la e pediu-lhe que lhe explicasse como o fazer. Ayelet Rodlight olhou para o irmão um pouco sem jeito e disse que quando ele entrava na cozinha, a primeira coisa que tinha de fazer era lavar as mãos. Perguntou-se se poderia deixar o irmão sozinho durante algum tempo. Mas, para seu grande choque, reparou que todos os braços dele estavam cobertos de cicatrizes enormes e não podia mesmo acreditar que estava a ver as marcas de espancamento nos braços do irmão. A personagem principal, sem perder tempo durante o intervalo, releu a história e encontrou informações sobre a sua família. Leonard. Este é o pai dela e do príncipe. Era um promissor alquimista da Torre de Marfim Dourada, chamada Torre do Alquimista. Tornou-se um vagabundo porque odiava os seus superiores. E o conde de Killet, ou seja, o dono desta casa, decidiu não perder a oportunidade de interceptar e contratar a baixo preço um pai solteiro com 2 homens. E assim, o alquimista de classe mundial dedicou-se ao conde sob um contrato de escravatura. E os seus filhos, o príncipe Rodlight e Ayelet Rodlight, também cresceram para serem servos do conde. Por isso, a rapariga era uma criada que tomava conta da casa. E o príncipe Rodlight, em vez de andar por aí, tornou-se um criado que estava constantemente a ser espancado. Então, Ayelet Rodlight olhou para o irmão com entusiasmo e perguntou-lhe o que tinha na mão. Ele tapou a palma da mão e disse que não tinha conseguido responder corretamente às perguntas do exame. Mas depois sorriu sem jeito e disse que hoje não tinha falado muito com a irmã e que queria afastar-se desse tema de conversa desagradável. Mas a protagonista não conseguia tirar os olhos das mãos dele. Ela apercebeu-se que ele era apenas um rapaz de 12 anos. Por isso, examinou-lhe as mãos e perguntou ao príncipe por que é que ele não tratava as mãos com pomada, porque podia ter pedido ao pai. Mas o homem apenas estremeceu de excitação e informou a rapariga de que Leonardo não devia saber disso, pois continuava. Mesmo que queira ir às aulas, e mesmo que leve uma palmada. Mas Ayelet Rodlight só olhava para ela, infeliz, e perguntava-se o que significava aquilo, e se o pai não sabia de nada, mas ele só olhava para a irmã, sem jeito, e perguntava-se o que lhe tinha acontecido. Ela tinha prometido antes que guardaria o seu segredo sobre ele. A protagonista apenas exalou cansaço e baixou o olhar. Depois disse que deviam ir juntos ao laboratório mais tarde e procurar medicamentos para ele, e que ela o ajudaria a ungir e a ligar as mãos. Ficou loucamente tocado pelo facto de a rapariga se dirigir a ele dessa forma. Afinal, ela chamava-lhe irmão pela primeira vez em 4 anos. Depois, disse que ele tinha sido um péssimo irmão antes, porque era estúpido e sem tato, e por isso, mais cedo a rapariga disse que nem sequer o queria conhecer. E a protagonista só pensou, sem jeito, no facto de não o conhecer de todo e de essa ser a dificuldade da ressurreição. Depois percebeu que, aparentemente, no passado, o príncipe Rodlight não era particularmente bom. Mas depois o príncipe informou calmamente que aparentemente as coisas estavam a acontecer. Na cozinha eram muito difíceis, se foi assim que ela o abordou. E Ayelet Rodlight aproveitou-se da situação, sorriu sem jeito e disse que tinha trabalhado tanto que se tinha esquecido de tudo. Depois disse que se iria dirigir a ele dessa forma a partir de agora. Afinal de contas, deviam esquecer o passado. Depois, pensou que agora era uma pessoa diferente. Por isso, devia estar a tomar conta do seu irmão carinhoso. Mas, nesse momento, o entusiasmado príncipe Rodlight riu-se e disse que, pela primeira vez, se sentia como se tivesse reencontrado a sua irmã mais nova. Depois, desajeitadamente, disse que não queria dizer que ela fosse uma irmã falsa, mas que estava apenas insanamente feliz.
Mas a protagonista apercebeu-se, sem jeito, de que era agora a sua irmã falsa. Mas ficou contente por poder fazer o rapaz feliz. E lembrou-se de que, na sua vida passada, o seu irmão também tinha cerca de 12 anos. Por isso, sentiu-se natural. Nesse momento, interrompendo a conversa, outra cozinheira entrou na sala e, sorrindo alegremente, chamou os rapazes e informou-os de que podiam acabar o seu trabalho e ir lanchar. Ao ouvir a poetisa Ayelet Rodelight, informou-os de que acabariam rapidamente e depois iriam lavar as mãos e voltar. Mas, nesse momento, a Nelly entrou na sala e, sorrindo maliciosamente, perguntou se a Ayelet Rodelight era responsável por lavar a louça. Depois disse que provavelmente as mãos dela estavam com problemas, porque se a Nelly estivesse sempre a lavar a louça, as suas mãos já teriam estalado há muito tempo. Depois, disse que tinha estado ocupada a fazer chá e doces para a condessa enquanto a protagonista estava a sofrer tanto. Mas, de repente, inesperadamente, Ayelet recebeu um alerta do sistema de que tinha atingido o 2º nível de proficiência em culinária e tinha ganho a habilidade de cozinhar frutos doces, preparar snacks básicos e preparar chá de sabor nobre. A rapariga estava loucamente feliz com isto, porque se apercebeu que o seu nível não tinha demorado tanto tempo. Mas depois, pensou no facto de ter conseguido a sua última habilidade que a poderia ajudar. Mas, nesse momento, Nelly aproximou-se dela, informando-a de que este tipo de trabalho era realmente adequado para irmãos e irmãs ignorantes. Depois disso, perguntou, a contragosto, por que é que a protagonista não respondia às suas palavras. Mas, nesse momento, Ayelet Rodelight, sem dar por ela, levantou-se do seu lugar e bateu-lhe com força no queixo, pelo que Nelly gemeu imediatamente de dor e começou a bater com o braço na protagonista. Mas, nesse momento, foi observada pela patroa que, voltando-se para a rapariga, lhe disse que não devia ser tão imprudente, pois a criança que ia ser servida, a senhora nem sequer era capaz de domar o seu temperamento. Limitou-se a desviar o olhar, sem saber como agir. E naquele momento, a S.R.A. Isela perguntava-se se a rapariga teria terminado a sua tarefa e pesado as folhas de chá. Mas nesse momento, quando Ayelet Rodelight soube do sucedido, apercebeu-se de que esta era a sua boa oportunidade, uma vez que Nelly estava agora aparentemente encarregue de preparar o chá para a condessa e ela podia tirar partido disso. Por isso, olhou resolutamente para a mulher e perguntou-lhe se podia fazer um chá para a condessa, a S.R.A. Isela ficou surpreendida, mas Ayelet Rodelight explicou calmamente que queria fazer um chá para aqueles que tinham trabalhado arduamente em conjunto. Tendo obtido autorização, a protagonista preparou-se diligentemente para fazer o chá, ao qual as outras criadas, juntamente com a S.R.A. Isela, assistiram atentamente. E passado algum tempo, a rapariga serviu alegremente uma chávena de chá perfeita, juntamente com as guloseimas, e anunciou que tinha finalmente terminado. Parecia verdadeiramente digno da condessa de Kyleth, e toda a gente ficou maravilhada com o trabalho que tinham feito. Depois, o irmão dela e os outros cozinheiros juntaram-se à volta da mesa, e olhando em redor, todos quiseram provar o chá preparado. Mas quando o provaram, começaram a elogiar a rapariga e a dizer que ela tinha feito um excelente trabalho. E estavam loucamente encantadas, e, literalmente, não podiam acreditar que o chá pudesse ser tão delicioso. E uma das criadas nem podia acreditar que aquele era realmente o seu chá habitual. Mas, de repente, a S.R.A. Isela, que era agora a professora pessoal de Ayelet Rodelight, aproximou-se da cozinheira e perguntou se podia provar o chá, mas a mulher apenas a informou calmamente que, se a S.R.A. Isela o queria tanto, devia pedir autorização à própria Ayelet Rodelight. Nesse momento, sem esperar pelo seu pedido, a própria rapariga trouxe-lhe uma chávena de chá e ofereceu-lhe, informando-a de que ela deveria gostar muito. Mas, nesta altura, ela provou literalmente como se estivesse fora de si e, virando-se para Ayelet Rodelight, disse que era pura estupidez. Ao ver uma reação tão furiosa, a menina ficou loucamente surpreendida e depois foi defendida pelo cozinheiro, que, bloqueando a criança, disse que a C.R.A. Isela simplesmente não se atrevia a falar tão mal da criança, porque estava a acusá-la por um chá tão delicioso. Mas, nesse momento, a S.R.A. Isela fez literalmente uma careta e informou-o de que estava perfeitamente sã
e que tinha de admitir que aquilo era uma estupidez, pois a habilidade na cozinha não tinha comparação. Nellie ficou chocada com isto e não conseguia acreditar, e não sabia como compreender o que estava a acontecer. Ela queria divertir-se com o fracasso de Ayelet Rodelight, e não compreendia como é que uma vagabunda como ela tinha conseguido ganhar elogios da CRA. Isel. A cozinheira informou então que a menina não podia dizer tal disparate, pois já tinha outra aluna a estudar com ela, mas a SRA. Isela informou calmamente que Nellie não tinha absolutamente nenhum talento comparado com Ayelet Rodelight, e parece que isso atingiu Nellie profundamente no coração. Depois disso, a nobre senhora olhou literalmente para Ayelet Rodelight com um olhar radiante e informou-a de que, se este chá tinha sido realmente feito por Ayelet Rodelight, então ela desejava continuar o seu treino a partir de amanhã, e que deveria ir ter com ela por volta dessa hora. Nesse momento, a voz da cozinheira veio do outro lado e disse que a mestra não seria capaz de conquistar a rapariga para o seu lado, pois ela seria treinada na cozinha, uma vez que foi a primeira a notar o talento da criança. Depois disse que Ayelet Rodelight tinha literalmente nascido para isto, e que não podia deixar que o seu talento ficasse tão pouco polido. Depois, ambas pegaram na rapariga pelas duas mãos e disseram-lhe que podiam ensinar ambas as coisas a Ayelet Rodelight. A rapariga ficou loucamente surpreendida com isto, mas depois concordou, e virando-se para Nellie com um sorriso mais perverso e desdenhoso, como se estivesse literalmente a troçar dela, pediu a SRA, Isela e ao cozinheiro que tomassem conta dela. No fim, passado algum tempo, a protagonista foi ao quarto do pai, chamou o irmão e Paul perguntou-lhe se tinha posto pomada nas mãos, mas ele desculpou-se com um ar meio triste e disse que não havia pomada na mala do pai. A rapariga pareceu loucamente surpreendida com isto e ficou a pensar. Pensou que qualquer alquimista bem conhecido teria muitos ungüentos e perguntou-se se ele teria encontrado algum. Mas depois, ele disse que as criadas roubavam muitas vezes esses ungüentos ao pai e que os usavam para hidratar a pele. E pergunta-se, será que o pai nunca tinha contado isso ao mordomo? Mas o rapaz apenas informou, tristemente, que todas aquelas pessoas eram cúmplices. Todas elas. O mordomo, as criadas e até o professor de história. Olhando para o rosto triste do seu irmão, o príncipe de Rodelight, Ayelet refletiu que se tratava de uma impudência impensável, pois o tratamento da sua família deixava realmente muito a desejar. Mas, depois disso, pensou no facto de os curandeiros serem extremamente valiosos neste mundo, porque o poder sobrenatural é difícil de despertar. Por isso, o número de pessoas capazes é pequeno, e o governo monopoliza os recursos humanos, mas havia algo que podia substituir a grave escassez de curandeiros, nomeadamente a poção de cura dos alquimistas. E o pai deles, Leonardo, era um alquimista de alta classe na Torre de Marfim Dourada. Mas depois o seu irmão, maximamente deprimido, tentou disfarçar o seu humor e informou-a de que não era nada de especial, e garantiu a Ayelet Rodelight que da próxima vez a aplicaria se ainda restasse alguma coisa. Quando o irmão estava deprimido e ali a olhar para ele com entusiasmo, ela perguntou-lhe se estava com muitas dores, mas ele sorriu e disse que não era assim tão mal, mas que estava triste por Ayelet Rodelight se ter oferecido para o ajudar a aplicar a pomada. Por isso, lamentava loucamente que ela nunca o tivesse podido ajudar. A protagonista, apenas deslumbrada com este brilho do seu querido irmão, apercebeu-se que, se ele estava tão triste, não havia nada que ela pudesse fazer e parecia que teria de arranjar uma solução. Olhou então à volta da sala e reparou que ainda havia alguns ingredientes e equipamento na sala. Por isso, ativou a mudança de ocupação para a alquimia através do menu do sistema e selecionou descendentes dos grandes alquimistas para ativar essas capacidades. A habilidade Descendentes dos Grandes Alquimistas, que ela tinha, estava no nível 1. Isso significava que ela podia reconhecer ingredientes químicos, fazer um creme suave para hidratar a sua pele, bem como sabonete creme natural perfumado. Ficou muito triste por não poder fazer um bom creme curativo, mas depois acalmou-se e percebeu que podia fazer pelo menos um creme. Finalmente, chega a noite e quando Leonardo regressa ao quarto, viu que os seus filhos estavam deitados no meio de ingredientes e aparelhos alquímicos. Quando viu esta imagem, ficou um pouco chocado, sem saber o que significava. Mas depois de aconchegar os filhos,
percebeu que parecia que eles estavam apenas a brincar com os ingredientes. Depois adormeceram. Mas, de repente, a sua atenção foi atraída para a mesa, sobre a qual estavam muitos frascos, e então ele, surpreendido por olhar para tudo aquilo, percebeu que parece que as crianças decidiram fazer um pouco de alquimia. Mas depois, encontrou um bilhete debaixo de um desses frascos, que dizia que Ayelet Rodlight tinha decidido fazer tudo a seu gosto, e pediu desculpa por isso. Depois disse que ele podia dar a poção da beleza à Condessa Killet e o sabonete a quem quisesse, e prometeu que iriam gostar. Leonardo pensou que tinha tido uma ideia para uma poção da beleza, mas depois pensou no facto de que a sua filha poderia tê-la feito. E quando abriu um dos frascos, literalmente não podia acreditar que a sua filha fosse um gênio. Mas depois percebeu que não devia cometer os erros típicos de um pai. Por isso devia ter se acalmado, porque era uma grande ideia, e uma tentativa digna da parte de Ayelet Rodlight. Mas a execução não era assim tão boa, porque era ainda o trabalho de uma criança. Mas quando o pôs no braço para o experimentar, a sensação foi incrível, e a sua pele ficou incrivelmente macia e sedosa, e foi incrivelmente refrescante e não pegajosa. Por isso, pensou que, mesmo que não tivesse qualquer conhecimento de alquimia, perceberia que se tratava de cosméticos de nível luxe. E nesse momento, apercebeu-se de que a sua filha era, de facto, um gênio, e brilhou literalmente ao olhar para a criança adormecida, percebendo que, a partir de amanhã, teria definitivamente de lhe ensinar alquimia a fundo. Enquanto a protagonista dormia, sonhou com a sua vida passada, quando estava sentada num funeral, e os familiares, preocupados, discutiam quem ficaria responsável pela criança, mas ninguém o queria fazer. Mas, nesse momento, uma jovem mulher e um homem aproximaram-se dela, e virando-se para ela, ordenaram-lhe que se levantasse e informaram-na de que iria agora viver com os seus tios. A personagem principal acabou por ir viver com eles, e foi constantemente intimidada pela filha do tio e da tia, que a assediava constantemente, gritava com ela e atirava-lhe coisas. Foi acusada de estar a viver na casa de outra pessoa, e por isso tinha de se submeter às suas regras. E assim foi. Um dia, ela e a tia tiveram uma conversa, e esta disse-lhe que a família estava a passar por uma situação difícil, pelo que lhe disse que não poderia apoiar a rapariga financeiramente. Ela reagiu com bastante calma, pois estava grata por os deixar viver em sua casa. Mas, depois, reparou mais do que uma vez que o tio, a tia e a filha chegavam bem vestidos de diferentes lojas e restaurantes, e sempre que se aproximava para perguntar se podia comer, era-lhe dito que já tinham comido. E então, as dúvidas começaram a instalar-se na mente da rapariga. Ela já se tinha perguntado mais do que uma vez por que é que os seus familiares iam sempre a restaurantes, quando a família estava numa situação difícil. Mas um dia, passado algum tempo, a rapariga veio ter com eles, atirou os documentos para cima da mesa e disse que sabia absolutamente tudo, porque tinha o seguro do pai, o seguro do irmão do acidente de viação, o dinheiro da indemnização e até o dinheiro da venda da casa. Depois disse-lhes que essas pessoas tinham roubado tudo. Mas eles só disseram, com desprezo e olhando para a criança, que ela era muito mal educada, e depois perguntaram-lhe se ela sabia de onde vinha o dinheiro que eles gastavam com ela, e disseram-lhe que a rapariga era muito ingrata, e que, se ia comportar assim, devia sair desta casa agora e nunca mais voltar. Então, ela saiu de casa e ficou no banco a observar os outros casais que passeavam bem no parque. E a assistir a tudo isto, a menina chorou literalmente tanto como quando se despediu dos seus familiares, e implorou literalmente à mãe, ao pai e ao irmão que não a deixassem sozinha, e pediu-lhes que não a abandonassem. Nesse momento, Ayelet Rodlight estava a dormir mal e a sussurrar durante o sono, o que não passou despercebido a Leonardo, que se aproximou dela e começou a acariciar-lhe o cabelo e a acalmá-la, dizendo-lhe que o pai estava por perto e que ela estava apenas a ter um pesadelo. Por isso agora está tudo bem. Quando abriu os olhos, viu o seu pai carinhoso debruçado sobre ela e ficou a pensar. Ele disse-lhe que era mesmo o pai dela e que estaria ali até a menina adormecer. E ainda com as lágrimas a fecharem-lhe os olhos, ela pediu-lhe que lhe prometesse isso, e só depois de ele lhe ter feito a promessa é que conseguiu finalmente adormecer, e desta vez o seu sono foi muito melhor. Mas depois acordou à meio da noite e encontrou o seu novo irmão e pai a segurar-lhe as mãos.
Ela não percebia por que é que isto acontecia. Mas depois, apercebeu-se de que, aparentemente, quando chorava durante a noite e lhes pedia para não a deixarem, não era de todo um sonho. Mas depois ela, tendo coberto cuidadosamente os dois, deixou-os dormir e foi para o corredor. E pegando num livro, começou a reler este romance para se inteirar dos acontecimentos seguintes. E afirmou que havia um sítio no romance onde se falava mais sobre a família de Ayelet Rodlite. E então encontrou-o e começou a percorrer as páginas do livro. Estava escrito que, quando o filho malvado do conde desapareceu, um criado veio ter com o protagonista e cumprimentou-o de forma envergonhada e informou-o de que ele era um criado aqui e que o seu nome era Príncipe Rodlite. O homem leva-o ao andar de cima para lhe mostrar o seu quarto e diz-lhe que é o melhor de todos. Mas quando entrou, o homem descobriu que o quarto estava cheio de coisas de menina e perguntou se podia ficar no quarto da senhora. Mas o príncipe Rodlite apenas o informou, com tristeza, que o homem não precisava de se preocupar com isso, pois era o quarto da sua falecida irmã. A personagem principal, ao ler sobre o assunto, ficou literalmente chocada e, de imediato, deixou cair o livro das suas mãos, não compreendendo literalmente como é que isto podia acontecer. Mas, depois de pegar novamente no livro e começar a reler esta linha, pensou que talvez estivesse enganada, pois não podia haver uma reviravolta tão ridícula no enredo. Mas, no final, quando voltou a ler, apercebeu-se de que tinha de morrer. O príncipe Rodlite explicou à protagonista que existe um calabouço profundo e selado na fortaleza do conde de Killet e que um dia a sua irmã foi lá. A linha seguinte dizia que o príncipe Rodlite pôs a mão nas coisas espalhadas e depois calou-se. E depois de o ler, a rapariga percebeu que era esse o destino que a esperava. E este era o futuro. E então ela começou a olhar em volta. E percebeu que queria descobrir o que se passava com o filho do conde. Afinal, só arrebentar com o castelo não era suficiente, porque eles tinham uma masmorra debaixo da sua propriedade, onde ela tinha de ir. Mas depois de Ayelet Rodlite ter pegado resolutamente no livro e ter percebido que sabia desde o início que teria obstáculos, mas não podia deixar-se morrer em silêncio, e se lembrasse do enredo exato do livro, poderia mudá-lo. Por isso, decidiu que iria reler todo o romance e que, um dia, conseguiria salvar-se. No final, quando amanheceu, depois de uma noite inteira sem dormir, ela terminou de ler o romance e, durante muito tempo, ressentiu-se de como o final do livro era insanamente idiota. E depois, gritou para o vazio que a sua vida não valia mesmo nada. Mas não compreendia por que é que o protagonista era tão estúpido e como é que o senhor escritor podia escrever uma vida tão infeliz para a personagem. Mas depois pensou que, mesmo que conseguisse escapar à morte, não seria fácil sobreviver neste mundo louco. Depois disso, o ecrã da loja apareceu à sua frente, e ela percebeu-se de que parecia estar na altura de comprar o pacote de habilidades de batalha, e agora ia escolher as suas novas habilidades, e que o protagonista só sofria porque não tinha um curandeiro na obra. Por isso, olhando resolutamente para o ecrã à sua frente, decidiu que iria escolher um curandeiro e que precisava de se tornar insanamente útil. Acabou por receber uma notificação de que tinha ativado habilidades adequadas à realidade que escolhera. E tudo à sua volta brilhou imediatamente com uma luz intensa, levantando a rapariga no ar, e até o seu cabelo começou a rodopiar como se estivesse num vento forte e louco. Mas, de repente, recebeu um glitch que dizia que as capacidades sobrenaturais não podiam ser ativadas devido à falta de conformidade. Depois de limpar o templo e tossir pó, pensou que seria muito melhor limpar o local. Depois começou a ler a placa da missão, que dizia que a protagonista tinha uma oração matinal de 1000 dias e que tinha de rezar a Deus todos os dias das 5 o'clock às 7 o'clock da manhã em locais como igrejas, templos e capelas, e tinha também um limite de uma oração por dia. E se faltasse 3 dias seguidos, a contagem recomeçava. Depois, ler. Este endereço era realmente insanamente triste pelo facto de a prova de qualificação ser exatamente a oração anterior. Afinal, este teste é de regularidade, e ela nem sequer vai poder aproveitar o privilégio de apoiar um crescimento super rápido. Por isso, tudo o que lhe restava era o trabalho honesto. Mas depois de olhar em volta, ela percebeu-se que as capacidades não eram dadas tão facilmente, e era lógico. Mas pelo menos ficou contente por haver uma capela abandonada na propriedade do conde. Então, com entusiasmo,
cruzou as mãos e começou a rezar. Mas depois, a contragosto, apercebeu-se de que não fazia a mínima ideia do que rezar, pois não tinha acreditado em Deus durante a sua vida. E então apercebeu-se de que, para ser sincera, tinha de começar pela fé. Mas depois veio-lhe à cabeça a lembrança de que também havia deuses na vida depois da morte, e por isso começou a rezar sinceramente aos deuses do gabinete de ressurreição, e pediu-lhes que lhe concedessem poderes sobrenaturais. Depois de passar algum tempo a rezar, abriu os olhos e viu uma notificação do sistema a indicar que o progresso da sua missão atual era de 5%, e ficou radiante por os seus esforços não terem sido em vão. Por isso, decidiu que tinha de se dedicar de alma e coração. Assim, com toda a sua determinação, dirigiu-se aos queridos deuses do gabinete de ressurreição e disse-lhes que estava presa num mundo fictício e que não era suposto isso acontecer. Depois, voltou-se para os deuses e perguntou-se como é que eles a tinham trazido para este mundo. Afinal de contas, ela era apenas uma simples rapariga a viver uma vida normal, dia após dia. Mas depois, lembrou-se do seu tio e da sua tia malvados, e confessou que a sua vida afinal não era a mais normal. E virou-se para os deuses e disse que ficava zangada quando pensava em dinheiro, que estava perdida. Mas não estava só zangada com isso, porque apesar de ter sobrevivido por pouco, foi expulsa de casa pela família que a acolheu. E mesmo depois de todo o seu dinheiro ter acabado, perguntavam-lhe todas as semanas se tinha mais dinheiro. E a mãe dizia-lhe para cozinhar pratos de carne todos os dias, porque estava ocupada a transferir a filha para uma instituição de ensino superior. Depois, com tristeza, dizia que podia admitir honestamente que não tinha razões para se arrepender da vida que deixara para trás, e se havia alguma coisa de que se arrepender, era apenas dos livros de banda desenhada e das séries de televisão que não tinha tempo para ver. Embora estivesse contente por ter um sistema de apoio para os ressuscitados e um seguro de vida. E mais importante, tinha finalmente a verdadeira família com que há muito sonhava. E admitiu que, quando olhava para o príncipe Rodelight e para Leonardo, se lembrava do seu próprio pai e irmão, e achava-os estranhamente parecidos. Mas depois, sem jeito, apercebeu-se de que estava muito embaraçada para falar sobre isso, especialmente quando ninguém a estava a ouvir. Depois disso, virou o olhar para a barra de progresso e reparou que já estava a 90%. Depois, inclinou-se e disse que estava muito triste por, após a sua morte, a totalidade do pagamento do apartamento ir para o tio, e que estava muito zangada, porque ia perder tudo outra vez. E depois disse que só queria fazer coisas boas para a sua nova família. Mas, no momento seguinte, o sistema alertou-a para o facto de a missão ter terminado completamente e de estar a ser feita uma compensação especial, e a janela do sistema indicava que vários dos seus deuses designados iriam responder em breve. Mas, de repente, algo brilhou à sua frente, e quando abriu os olhos, encontrou um alerta do sistema, nomeadamente uma resposta de Deus que dizia a Ayelet Rodelight para se manter calma, pois o espírito construtor de mundos informava que o seu depósito para o quarto de um quarto estava a ser usado como depósito para assegurar a sua vida ressuscitada. Depois de ler tudo, a heroína apercebeu-se de que, anteriormente, havia uma notificação do sistema de que algum dos deuses lhe iria responder, e depois apercebeu-se de que provavelmente era a resposta do mesmo Deus. Mas, de repente, chegou uma outra mensagem que dizia que o espírito construtor do mundo informava que a sua prima era uma bebedora incorrigível todos os dias da sua vida e que não podia frequentar uma instituição de ensino superior. A personagem principal olhou para esta mensagem em choque. Não conseguia acreditar que isto fosse realmente verdade, uma vez que a sua prima já tinha feito asneira 4 vezes. Mas, de repente, recebeu o seguinte alerta, que dizia que o tio tinha investido todas as suas poupanças numa empresa que se dedicava à queda de cabelo e que tinha esbanjado todo o seu dinheiro numa empresa que nunca lhe deu lucro. Por isso, morreu de uma doença psicossomática. A sua tia recomendou-lhe outras ações que eram investimentos favoráveis, mas foi acusada de fraude, depois de ter desviado uma grande soma de dinheiro. Depois de ler isto, Ayelet Rodelight ficou surpreendida, mas apercebeu-se de que a tia não podia deixar de desviar o dinheiro de outras pessoas. Por isso, ela deve estar metida num grande sarilho.
Depois disso, olhou à volta do sistema com embaraço e agradeceu a si própria por ter sido informada sobre o assunto. Depois disso, pensou que estava realmente aliviada por perceber que os seus familiares se tinham levado à ruína e à desgraça. E parece que o Deus que se interessou por ela era de facto muito bondoso. Depois disso, houve outro sinal de que o espírito construtor de mundos estava a olhar por ela devido ao que ele sentia ser uma responsabilidade, por ter vindo para o seu mundo ressuscitado, que não teve tempo de viver bem na Terra, e deve confessar que, devido a erros no sistema de extração da alma de uma pessoa adequada, selecionou não só almas mortas, mas também as vivas. Depois, o protagonista olhou para tudo aquilo com desagrado e perguntou indignado se a sua morte não seria apenas uma falha no sistema. Depois, chegaram mais alguns alertas como resposta ao facto de o Deus a ter descoberto através do olho localizador do caos no mundo que a tinha trazido até aqui. E claro, o espírito estava a tentar trazê-la de volta. Já era impossível. Ao ouvir isto, a protagonista sentou-se calmamente no seu lugar, expirou e disse que já estava morta de qualquer maneira. Por isso, não valia a pena chorar por uma vida não vivida. Ela, dirigindo-se a este espírito, perguntou se podia saltar a missão dos 1000 dias de oração como compensação por esta falha, mas recebeu uma notificação de que tal sistema ainda não tinha sido aprovado. E mesmo que viesse a ser incluído no futuro, exigiria uma quantia muito elevada de dinheiro. Depois, a personagem principal perguntou se este espírito poderia torná-la infinitamente forte para que ela pudesse esmagar o último vilão em pó, mas recebeu um silêncio. E depois recebeu uma mensagem de que o espírito tinha uma mão na sua cabeça e estava a olhar para ela pacientemente. Foi então informada de que devia fazer o seu próprio destino e rezar muito, mas depois ela disse que este espírito é o dono do mundo onde ela foi colocada. Ayelet Rodlight parecia muito feliz com isso, mas ficou surpreendida com a estranheza com que o sistema começava a responder-lhe. Mas, no momento seguinte, foi iluminada por uma luz dourada brilhante e recebeu uma notificação de que o espírito construtor de mundos estava satisfeito por Ayelet Rodlight ter sido a sua primeira crente, e que era por causa dela que a fé no espírito tinha chegado ao continente. E como ela se tornou a primeira crente e também a sua favorita, ele ajudá-la em tudo. Depois disso, apareceu outra placa, que dizia que Ayelet Rodlight tinha obtido o poder sobrenatural de nível 10, o uso de poderes sobrenaturais mais elevados, e que também poderia escolher a prioridade do poder a partir do momento da ativação. Ao ouvir isto, a rapariga brilhou literalmente de felicidade ao perceber que este era o seu melhor investimento de 1000 dias, mas acabaram por surgir mais alertas no sistema que diziam que os outros deuses estavam zangados com o espírito pela sua decisão. Mas a protagonista apenas refletiu que não percebia absolutamente nada do que se estava a passar entre eles, mas aparentemente era algo significativo. Depois disso, ela brilhou literalmente e anunciou que, a partir de agora e para sempre, acreditaria no espírito e seria uma crente muito devota. Nessa altura, a condessa Killet experimentou o novo remédio que o alquimista lhe tinha dado e verificou que a sua pele tinha de facto ficado insanamente radiante, e ficou contente por a poção do alquimista ter valido a pena. E então, lembrou-se que tinha pensado que mesmo que alimentasse o seu filho com 1 tonelada de poções de saúde. Lembrou-se que já tinha pensado que, mesmo que desse ao seu filho 1 tonelada de poção de saúde do alquimista, ele não teria qualquer resultado na arte da espada. Ela apercebeu-se de que as pessoas não estavam a mentir, que afinal ele era o químico da Torre de Marfim, mas o mal não compreendia. Por que é que o jovem não lhe tinha dado esta poção antes? Foi tirada dos seus pensamentos por uma rapariga que lhe perguntou se devia arranjar um espelho, pois ela não lhe dava ouvidos e estava sempre ocupada a olhar para a sua cara. Era Bianca Killet, a filha do conde. Quando a condessa ouviu isto, apenas se riu e, sem jeito, informou a filha de que não era assim e perguntou-lhe de que é que ela estava a falar, altura em que Bianca Killet voltou a repetir que já tinham falado anteriormente sobre a preservação da sua família. E então, Bianca Killet explicou que achava que valia a pena ter em conta que o seu avô tinha sido o último da família a perder o título de mestre espadachim e que, por isso, deixar a posição de proprietária da propriedade a um irmão incompetente e tolo seria um atalho para a derrota.
e pensou se não seria melhor ser ela própria a senhora da casa e trazer um noivo competente e inteligente. A condessa Killet apenas se riu desajeitadamente e olhou para a filha de forma incerta, o que não passou despercebido a Bianca, que perguntou o que a mãe pensava sobre o assunto. E ela apenas se perguntou desajeitadamente o que a sua filha de 10 anos pensava sobre o assunto, e não compreendia como a filha podia, por vezes, ser tão assustadora nos seus pensamentos. Depois disse que o irmão tinha apenas 12 anos e sugeriu que esperassem um pouco mais. Nesse momento, entrou na sala a senhora Isela, que se inclinou para dizer à senhora que o seu chá tinha chegado. Enquanto as criadas colocavam o prato na mesa, a condessa Killet virou-se para Bianca e disse que tinha ouvido há pouco que a menina tinha expulsado novamente a sua companheira de brincadeiras esta manhã, e perguntou-se quantas vezes isso já tinha acontecido, e informou a filha que, se ela tivesse algum problema com as amigas, ela estaria sempre pronta a ajudar. Mas ela apenas baixou a cabeça e disse que era completamente diferente, e que o problema era que ela não tinha colegas do seu nível de desenvolvimento. Mas depois, voltou a sua atenção para a porção que estava à sua frente na mesa e perguntou-se se seria alguma iguaria única. Ao ver a sua reação, a S.R.A. Isela sorriu muito e disse que era uma sopa de maçã que Ayelet Rodelight tinha feito. E disse que a rapariga era bastante habilidosa a fazer chá e doces, e por isso estava a tentar ensiná-la. Bianca Killet e a condessa Killet provaram-na e repararam que tinha um aroma insanamente nobre e um sabor delicioso. Depois, olhando atentamente para S.R.A. Isela, a condessa Killet, perguntou se era a filha do alquimista. Se era a filha do alquimista, e disse que estava loucamente satisfeita pelo facto de o alquimista lhe ter dado a poção de brilho e hidratação da pele, e que até a sua filha tinha feito um trabalho esplêndido, por isso pediu que a rapariga recebesse um mimo como agradecimento. Bianca Killet perguntou pela poção em questão, e então a condessa Killet, sorrindo, informou que até agora pensava que as poções eram medicamentos, mas que também podiam ser loções maravilhosas. Ao ouvir isto, Bianca Killet pensou no facto de Leonard ter sido um alquimista conformado e ter feito sempre poções normais, pelo que não percebeu como é que ele teve a ideia de fazer uma poção de beleza. Mas então a S.R.A. Isela, voltando-se para a condessa, disse que Leonard também tinha dado recentemente a OS Criados um sabonete maravilhoso, e gabou-se de que tinha sido a filha a fazê-lo. Nesse momento, os olhos da rapariga brilharam literalmente e ela olhou para S.R.A. Isela e perguntou-lhe onde podia encontrar a filha do alquimista. Naquela altura, Ayelet Rodelight estava a fazer as suas tarefas no jardim e a apanhar tomates e a pensar quais seriam os melhores tomates para o próximo prato. Mas depois, começou a pensar que era injusto que mesmo depois da sua morte tivesse de trabalhar tanto, mas depois pensou que apanhar tomates ainda era muito agradável para ela. Mas, no momento seguinte, um prato de tomates foi-lhe arrancado das mãos pelo filho do conde, que olhou para ela com ar infeliz e se perguntou por que é que ela estava a olhar para ele e lhe chamou a menina do príncipe Rodelight. Ela só olhava para o miúdo à sua frente, infeliz, e não percebia quem era, mas depois apercebeu-se de que ele tinha cabelo preto, roupas elegantes e uma cara zangada. Portanto, é definitivamente o vilão, mas, mesmo assim, com a maior delicadeza possível, explicou-lhe que o cesto lhe pertencia e que ele não podia tocar-lhe tão levemente. Mas ele apenas afirmou que aqueles tomates eram redondos, firmes e literalmente perfeitos. E no momento seguinte, começou a atirar os tomates a OS Criados e a rir-se alegremente. Ao ver esta imagem, o protagonista apercebeu-se de como ele era vil. Mas, de repente, o filho do conde encontrou o cesto vazio, deu-o à protagonista e ordenou-lhe que trouxesse mais tomates. Olhando para este rapaz, Ayelet Rodelight não compreendia absolutamente nada. Por que é que ela tinha um desejo tão grande de lhe atirar uns tomates à cara? Mas, no momento seguinte, ela, cumprindo a sua ordem, fez-lhe cair na mão um tomate podre, no qual rastejavam vermes, e ao ver isso, o filho do conde já não sentia tanta alegria e arrancou-lhe bruscamente da mão. A protagonista fez uma cara tão inocente quanto possível e disse que tinha cometido um erro acidental ao esconder os tomates e pensou no facto de que não devia ter brincado com a comida. Depois, aproximou-se dele, pegou-lhe na mão e pediu-lhe que ficasse quieto enquanto ela a limpava.
e ele mexeu a cara e expressou o seu desagrado. Mas, no momento seguinte, a rapariga sorriu alegremente e disse ao rapaz que já tinha acabado e perguntou-lhe se queria brincar com os tomates. Mas o homem apenas retirou a sua mão da dela com relutância e informou-a de que ela seria definitivamente castigada pelo que tinha feito hoje. Então, ela foi-se embora um pouco triste, percebendo que não havia mais trabalho para ela aqui, e foi para a cozinha e percebeu que poderia fazer o seu trabalho lá. Mas, de repente, foi chamada bruscamente pelo seu nome, e era a Nelly, que estava irritantemente desagradada, e que olhou para ela a perguntar-se o que estaria ela a fazer com o filho do conde, pois tinha visto a rapariga a limpar-lhe a mão. Mas Ayelet Rodlight limitou-se a olhar para ela, sem jeito, e a interrogar-se se ela tinha vindo aqui só para discutir, e mandou-a calar. E depois começou a aproximar-se cautelosamente. Nelly olhou para Tias, a protagonista, com desprezo, e perguntou o que Ayelet Rodlight lhe tinha dito, e por que é que o filho do conde tinha passado por ela a correr. Ayelet Rodlight apenas pensou, sem jeito, que talvez gostasse deste rapaz caprichoso. De resto, não compreendia a razão da sua pergunta, mas respondeu calmamente que não lhe a diria. No momento seguinte, Nelly pegou nela pela blusa e levantou-a até a cara, ordenando com raiva a Ayelet Rodlight que repetisse tudo palavra por palavra, e ela perguntou-lhe se ela tencionava aproximar-se do filho do conde e disse que nem sequer sonhava com isso, porque era muito feia. Mas nesse momento, a protagonista reparou que nas suas costas se aproximava a condessa Killet, juntamente com a sua filha Bianca, e na sua mente amadureceu a maldade. Por isso, voltou o seu olhar para Nelly e interrogou-se. Será que a aconselhava mesmo a não sonhar mais? Porque estava a impedir o objetivo de Nelly de desenvolver os seus talentos. Esta última apenas se riu maldosamente e informou a protagonista de que tinha acertado. Mas nesse momento, Ayelet Rodlight Poddeleth perguntou-se se Nelly ficaria desgostosa com o trabalho se tornasse uma aristocrata. Mas ela limitou-se a olhar com raiva para a rapariga e a dizer que o problema não era dela, pois a condessa Killet também era de baixo nascimento, e de certeza que seria a próxima dona desta casa, e poderia passar o tempo a perder como a condessa. E então Ayelet Rodlight perguntou quem lhe tinha dito que ela tinha hipóteses de se tornar condessa. E ela respondeu, com um ar loucamente satisfeito, que tinha decidido isso e que a sua mãe também lhe o tinha dito. Mas, no momento seguinte, a louca condessa Killet, que tinha estado atrás dela durante todo este tempo e que tinha ouvido tudo, perguntou-lhe: ela era mesmo dessa opinião? Nelly largou imediatamente Ayelet Rodlight com medo e perguntou-se há quanto tempo estaria a condessa aqui. Mas a mulher manteve-se inflexível e, olhando com raiva para a rapariga, perguntou-lhe. Depois, disse que as crianças daquela idade costumam dizer disparates. Mas ela olhou para ela com infelicidade e perguntou-se se a mãe lhe teria ensinado tais palavras. Depois disso, ordenou imediatamente aos mordomos que revelassem a rapariga, juntamente com a sua mãe, por detrás da sua propriedade. A protagonista apenas escondeu um sorriso enquanto via Nelly a ser escoltada para fora da propriedade do conde. E nesse momento, recebeu uma notificação do olho localizador do caos, que lhe agradeceu a graciosa eliminação do pequeno patife.